Hoje o vídeo vai ser sobre as principais dúvidas que vocês têm, que vocês deixaram aí nos comentários dos vídeos, ou que vocês perguntam aí pelo WhatsApp, ou as dúvidas mesmo das empresas sobre o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, se você tem alguma dúvida, fique aí que pode ser que ela já seja respondida, ou se não for respondida, deixa aí um comentário que a gente vai ter o prazer de te responder ou gravar um vídeo aí acerca desse assunto. Meu nome é Karen, sou diretora técnica da Ecoverde. Estou aqui nesse canal para ajudar a desmistificar o caminho da regularização empresarial e fazer com que a sua empresa seja 100% regular. Então, se você está nesse momento passando por esse processo, ou se você conhece alguém que precisa dessa orientação, ou simplesmente você está aqui porque você gosta desse assunto, se inscreva no canal, curte, compartilha, que é muito importante para a gente dar continuidade aí nesse projeto. Então vamos lá, vou pegar aqui as principais dúvidas que geralmente a gente recebe lá no escritório, ou que vocês colocam aí sobre o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E a primeira dúvida é, quando uma edificação precisa de AVCB? É muito comum, gente, o empreendedor ele se deparar com uma necessidade de obter esse AVCB, de apresentar esse AVCB, lá na emissão do alvará de localização. Quem geralmente identifica isso é o contador, porque ele abre a empresa, aí ele segue para liberar o alvará e aí essa necessidade cai ali no colo dele e ele tem que entender quem é que precisa de obter o AVCB. Via de regra, né, toda edificação precisa de equipamentos de prevenção e combate a incêndio, porque todas as edificações estão sujeitas a ter um incêndio um dia, né, mesmo que seja pequeno. Mas o que o Corpo de Bombeiros aqui de Minas, né, como a Ecoverde está aqui em Minas, eu vou falar de Minas Gerais, mas vocês podem analisar aí de outros estados. E se você tiver em algum estado específico, você coloca essa dúvida que a gente pode gravar um vídeo aí específico para o seu estado. Mas em Minas Gerais, o que o Corpo de Bombeiros fala? Que empreendimentos até 200 metros quadrados de área construída é dispensado da obtenção do AVCB. Só, gente, que dispensa não significa que você não precisa de ter nenhum equipamento. Lá na própria dispensa, no próprio documento, o Corpo de Bombeiros fala que é importante você ter um projeto básico e instalar os equipamentos que forem definidos nesse projeto. Então lá na Ecoverde, sempre quando a gente emite uma dispensa, a gente não emite essa dispensa e fim. A gente faz um projeto básico e instala os equipamentos ali naquela empresa. Às vezes é um extintor, uma luminária, algumas placas, é o mínimo mesmo para caso vocês ocorrer uma situação ali de incêndio, você ter esse atendimento. Para empresas maiores que 200 metros quadrados, aí é avaliado a atividade, o grau de risco, a área do imóvel, a área construída, e aí tem a necessidade de ter projetos mais robustos, né? Então até 930 é um projeto técnico simplificado, acima disso é um projeto um pouco mais robusto. Respondendo a pergunta, de forma geral, toda a empresa precisa de ter um projeto de prevenção e combate a incêndio. O AVCB são para alguns casos. A outra dúvida que a gente tem é quais são os custos envolvidos na obtenção do AVCB. É muito comum, gente, o empresário chegar até a gente e achar que o AVCB ele é um documento e que não precisa dele fazer nenhuma adaptação na empresa. Ele esquece, né, ou às vezes por falta de conhecimento, ele não entende que é necessário ter tanto o projeto quanto a parte das obras, né, a parte da instalação dos equipamentos propriamente dito. E às vezes ele se surpreende, né, com essa informação. Então a gente sempre explica que os custos desse projeto, né, para a obtenção do AVCB, eles são divididos em duas fases. A fase 1, que é a elaboração do projeto, então você contrata um profissional capacitado e habilitado, né, inscrito ali no Corpo de Bombeiros, para ele liberar o seu projeto, ele fazer o seu projeto. E a segunda parte, que é a parte da execução daquele projeto. Então é muito similar quando você faz um projeto aí para sua casa. Você vai lá, contrata um arquiteto, e depois você contrata um mestre de obras, um engenheiro, uma construtora ou um pedreiro. Então segue essa mesma premissa. E aí na segunda parte, o que a gente orienta é contratar uma empresa especializada. A Ecoverde ela também trabalha com a execução de projetos. Ou então você pode fazer por conta própria, mas você precisa ter conhecimento de leitura de planta, de entender toda aquela parte que foi colocada ali no projeto para que você possa seguir à risca. Recapitulando, são dois custos, custos de projeto e custos
da execução ali da obra. Podem ter outros custos também, como taxas, né? Mas isso é irrisório frente ao custo que você vai ter total ali na emissão do AVCB. A terceira dúvida é: como regularizar edificações antigas que não possuem AVCB? Gente, o que acontece? A legislação para a emissão do AVCB ela é relativamente nova, né? Antigamente não se era cobrado dessa forma, não tinha uma legislação tão robusta e acaba que as edificações eram construídas sem atender ali a questão básica da segurança. E geralmente a gente tem problemas com escadas, a gente tem problemas com portas, né? Que muitas vezes eram construídas com o vão menor do que é necessário hoje, as escadas, né? Os espelhos ali dos degraus, as alturas, a própria largura da escada hoje não atende para você colocar um corrimão, enfim, então são esses problemas e que muitas vezes são estruturais. Para esses casos, o projetista, né, responsável, o seu responsável técnico, ele tem que estar muito alinhado com as normas vigentes e ele tem que conhecer muito dessas normas, porque na maioria das vezes a gente trabalha nas brechas. E o que significa isso? As leis, elas têm ali algumas brechas que a gente consegue não ter que demolir ou ter que mudar estruturalmente uma edificação. Então, muitas vezes a gente inclui novas medidas de prevenção e combate a incêndio. Então, um caso mais recente que a gente teve foi uma escada que não atendia a normativa do Corpo de Bombeiros. O andar de cima era um andar de atendimento ao público, então o Corpo de Bombeiros ele exigiu que fosse aplicada alguma medida ali de prevenção e combate a incêndio, e o que a gente fez foi formar ali uma turma de brigadista na empresa que estava no andar superior e que, caso tivesse um incêndio, essa turma seria capaz de indicar todo mundo para o local de saída e fazer o atendimento preliminar ali da situação. E o Corpo de Bombeiros aceitou. Então você vai trabalhar ali nessas brechas, né? Porque isso vai ajudar com que você não precise de fazer uma adaptação estrutural, que geralmente é o medo desses empreendedores que estão ali localizados em edificações muito antigas. Quais são as penalidades para edificações sem AVCB? Se você não tem o AVCB, você pode sofrer uma fiscalização, seja por denúncia ou uma fiscalização de rotina mesmo do Corpo de Bombeiros, e aí ele vai emitir um boletim de ocorrência que ele vai te dar um prazo para você regularizar essa situação. Isso geralmente acontece nos casos onde o Corpo de Bombeiros ele não vê um risco iminente ali de incêndio ou um risco ali em relação à vida das pessoas que ocupam aquele local. Mas se o Bombeiros perceber que tem um risco imediato ali de um incêndio ou um risco à saúde das pessoas, à vida das pessoas naquele local, ele pode embargar. Então vai depender muito da sua atividade, mas as penalidades são desde embargo, suspensão das atividades ou até mesmo uma multa ali ou uma infração que não vai gerar uma autuação, mas que vai te dar um prazo para você regularizar essa situação. Agora vamos a uma dúvida, gente, que assim, eu tive que deixar essa dúvida por último, que é muito comum, que muita gente me questiona: o AVCB é de responsabilidade do inquilino ou do proprietário do imóvel? Então, geralmente as empresas chegam aqui, elas estão locadas no imóvel e elas falam assim: Karen, conversa lá com o proprietário, fala que essa obrigação é dele. A Ecoverde, ela não se envolve nessas questões, mas a gente geralmente orienta, né, quem nos procura com essa dúvida de que o AVCB ele é da edificação. O que significa isso? Significa que os equipamentos que você for instalar, as rotas que você for fazer ali no projeto, toda essa análise, ela vai levar em conta a edificação existente. E muitos equipamentos que forem determinados ali para aquela atividade, eles só vão servir para aquela edificação. Além da gente considerar a edificação, a gente também considera a atividade. Então também tem uma parcela de responsabilidade da empresa que está lá ocupando, porque a gente vai definir o projeto conforme a atividade que está sendo realizada ali. Então, o que eu costumo orientar é para dividir esse custo, né? Geralmente eu oriento assim: a empresa faz o projeto, porque a gente vai levar em consideração o layout que ela colocou ali naquele espaço, e o proprietário do imóvel faz a execução, porque os equipamentos vão ficar para eles. E aí vocês têm que prever isso
em contrato, né, num contrato de locação. Então, se você está na fase de alugar um imóvel, para evitar esses contratempos, o ideal é que você alugue um imóvel já com a AVCB. Se o imóvel não tem esse AVCB, verifique ali com a imobiliária ou com o dono do imóvel essa possibilidade de vocês fazerem essa parceria aí, ou então do próprio dono do imóvel fazer tudo. Para os donos de imóvel, né, a emissão da AVCB, ela valoriza o seu imóvel. Então já teve casos de ter uma valorização de 30% ali em relação ao valor do aluguel, porque isso faz com que seja mais facilitado o caminho da regularização daquela empresa. Então o dono do imóvel vai lá, faz um AVCB padrão para uma atividade, padrão para as atividades que ele quer ter ali naquele local, e quando a empresa vir, a responsabilidade é da empresa de adequar aquele projeto ao layout que ela vai colocar lá naquele espaço. Então essa é uma situação que funciona muito para as empresas ali que nos procuram e geralmente que tem essa dúvida. Agora, a última dúvida eu vou deixar para vocês colocarem aqui nos comentários, ou então, se você não quiser deixar ela aberta aí, manda para a gente no WhatsApp, que a gente vai gravar um vídeo respondendo a essa dúvida. A gente tem o prazer aqui de educar, né, de ensinar esse caminho da regularização, porque isso torna muito mais fácil essa trilha aí da regularização empresarial. E aí, se você gostou, você já sabe, curte esse vídeo, comenta, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos e compartilha aí com quem está cheio de dúvidas sobre a emissão da AVCB. Muito obrigada e até mais!